Estamos ao vivo. Obrigado a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião. Antes da gente começar, eu quero passar pela logística. Primeiro, meu nome é Mariano, eu sou subsecretária de Justiça Ambiental e Equatal do Secretário de Assuntos Jurídicos e Ambientais. Eu gostaria de, antes de convidar os oficiais eleitos para se apresentarem aos membros do conselho e ao público virtual e pessoal, eu vou abrir a fazer isso. Olá a todos, sou representante aqui. Eu estou honrado de estar aqui hoje com o subsecretário e todos no conselho. Eu quero poder aprender e fazer parte daqui para frente. Essa é a minha Michelle, que essa é a Michelle que vai me ajudar a apoiar a, do meu escritório e queremos ser vocês seus parceiros. Até agora tem sido fantástico. Então, eu quero poder haver nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigado. E muito obrigado a todos por entrar. Essa é a nossa 18ª reunião do Conselho de Justiça Ambiental. Queremos chegar a diferentes partes do estado, mas antes da gente começar, eu quero passar a palavra para nosso provedor de serviços da ARG para passar sobre a logística e interpretação. Ótimo. Olá a todos, meu nome é Sofia com a EG, um produto de serviço, apoiando esse esforço. Temos de logística para os atendentes do Zoom. Essa int- interpretação está disponível em espanhol, português, vietnamita, crioulo haitiano, crioulo da Capo Verde, é, linguagem americana de sinais. Devem usar o ícone de globo no painel do Zoom para escolher sua língua preferida. E falantes de inglês devem selecionar inglês. Vai ter legendas geradas automaticamente. Se você quer usar áudio do telefone dessa união, por favor, clique na, no ícone do microfone e selecionar troque por telefone. Vocês podem mandar perguntas para rg.com, qualquer pergunta sobre logística. Se vocês quiserem uma versão traduzida dos slides, por favor, visitem o site no link do chat. Vocês vão ver os slides traduzidos lá. Essa reunião está sendo gravada e vai ser disponibilizada depois por um link que vai ser postada no link do Conselho de Justiça Ambiental, no mesmo link. Vocês podem mandar perguntas. Se quiserem comentar durante o tempo de comentários públicos, por favor, levante a mão e a gente vai desmutar você. Se você estiver ol- comentando em outra língua, por favor, fale no seu idioma normal e o intérprete vai traduzir para inglês. Você podem digitar um comentário na caixa de perguntas. Eu vou ler em voz alta também. Por favor, garanta que esteja falando alto para que os atendentes consigam ouvi-los. Por favor, fale devagar para todos entender, para a gente poder acomodar os intérpretes. Eu quero aconselhar os membros do conselho a apenas usar o chat do Zoom apenas para a logística da reunião e não para outros assuntos. Pedimos que os membros do conselho deixem as câmeras ligadas durante a reunião. Obrigado, Sofia, e obrigado à RG por nos ajudar com a logística. Estamos tentando ter essas reuniões serem inclusivas. Queremos garantir que todos tenham um tempo fácil para participar. Quero conhecer que temos o representante Elliot, que entrou. Então, se quiser falar algumas palavras ou se apresentar, gostaríamos de ouvir
Você. Boa noite a todos. Eu sei que o minha colega já fez algumas coisas, mas sejam bem-vindos a todos. Meu nome é Rudy Elliott. Eu sou um representante do Estado pela parte do norte e outra parte do outro lado do rio. Então, sejam bem-vindos a todos e obrigado por virem e hospedarem essa reunião importante com o Conselho. Só para dar um contexto sobre mim, eu passei 25 anos com a Agência Federal de Proteção Ambiental em Washington, servindo várias funções. Eu também fui o diretor antes de eu ser eleito para o conselho. Eu também, antes de ser elegido como ser eleito como representante de Estado, eu passei 42 anos no governo e na EPA. Durante muito pouco tempo, eu tive, eu entendi a importância do incluindo e pela nação. Eu queria ressaltar algumas coisas, pelo menos hoje, o senador Markey anunciou que, como parte do ato, 3 bilhões de dólares para um programa de justiça ambiental. Então, esse é o dinheiro de verdade, o dinheiro que comunidades eh, podem se beneficiar. Mas o que eu quero dizer é que, no meu último mandato, eu vou ler para garantir que eu estou correto. Foi depois que a sessão acabou, mas o Massachusetts passou reforma crítica de energia para alcançar os 50 Next Zero. É, eu vou te falar o que você já sabe, mas o que eu acho que era um elemento importante, e eu li a lei, mas estabelece o escritório de justiça ambiental e autoriza desenvolver diretrizes para o benefício, para planos de benefício comunitário e então isso foi uma das de vários elementos dessa lei. Eu acho que é importante. Então eu poderia continuar, mas eu estou aqui para ouvir e aprender. Então eu, eu essa é a reunião número 18. Então obrigado por tudo que vocês fazem. Nós agradecemos todas as cidades. Sim, pergunta tem mais exposição e comunidades tenham mais exposição para os elementos que afetam a qualidade de vida. Então, muito obrigado pelo seu tempo. E se alguém tem alguma pergunta ou se alguém quiser entrar em contato comigo, eu estou na internet, é, no Google e tem meus números e e-mails. Então, ok, obrigado. Então, agora vamos chamar a reunião para a ordem e a Sofia pode me ajudar com a lista de presença. Ok, Camila Barnett. Kalila Barnett. Sim, presente. Madeline Fraser Cook. Melissa Harding Ferretti. Presente. Cheryl Holly. Presente. Caroline Hahn. Aqui. Namrita Kapoor. Lydia Lowe. Aqui. Marcos Luna. Aqui. Peter Maffey. Sophia Owen. Presente. Jen Salonetti.
Patricia Spence, Ari Zorn e Miles Gresham. E a Maria Belen Power, presente. Então temos coro? Sim, ótimo. E agora vamos passar para a aprovação das minutas da nossa reunião de novembro. E pode me ajudar com a lista de presença? Sim. Desculpa, nosso, nossa intérprete de mandarim, Wendy, tenta falar. Agora, desculpa pela interrupção. Não se preocupe. Ok, vamos passar para outra lista de presença? Sim, por favor. Kalila Barnett. Tem um erro nas minutas. Então, acho que vamos fazer isso na discussão, certo? Antes da gente ir para aprovação. Então, vamos fazer a lista de presença e, Kalila, e a gente pode fazer uma emenda das minutas. Então, o que eu digo na lista de presença? A gente não votou ainda. Então, moção para aprovar as minutas. Temos uma moção. Tem alguma discussão sobre as minutas? Sim, as minutas dizem que eu estava presente nessa reunião e eu não estava lá. E as, e as minutas dizem que eu estava remota, mas eu estava lá presente. Ok. Tem mais alguma discussão ou emendas das minutas de novembro? Ótimo. Então, posso obter uma moção para aprovar? Ok. Temos lista de presença? Sim. Kalila Barnett. Eu vou me abstar porque eu não estava lá. Madeline Fraser Cook. Melissa Harding Ferretti. Sim. Cheryl Holly. Eu aprovo. Aprovo. Caroline Hahn. Eu aprovo as emendas. Namrita Kapoor. Lydia Lowe. Marcos Luna. Aprovo. Peter Maffey. Sophia Owen. Aprovo. Jen Salonetti. Patricia Spence. Harry Zorn e Miles Gresham. E Maria Belen Power. Aprovo. Ok, obrigada a todos. Então, vamos abrir para perguntas ou comentários do público. E novamente, vou passar para a Sofia ou Kessel para as logísticas sobre a participação do público. Sim. Então, para os atendentes virtuais, vocês podem digitar suas perguntas na caixa de perguntas e respostas e eu leio em voz alta, ou vocês podem levantar a mão para fazer as perguntas verbalmente. Sintam-se livres para mandar os comentários online também. Perguntas podem ser enviadas para o link que está no chat. Se tiverem problemas técnicos, podem mandar um e-mail para meeting@rg.com. Para as pessoas na sala, se tem comentários, podem levantar a mão e vamos chamar vocês. Eu vou deixar vocês fazer um comentário em voz alta na sala. Tem alguém online? Temos alguns comentários no chat que eu posso ler. Diz- Olá, eu fui.
estou com o recentemente criado o Centro de Federal de Fundação, que queremos amplificar o programa de financiamento, que é de US$ 50.000 para que o fundo de. Eu não assumo que todos sabem sobre isso, então eu queria mandar isso. Obrigado. O link aqui, é importante notar que tem muito, muita assistência técnica. Alguém da equipe de projetos dos financiadores pode entrar em uma reunião no futuro, se tiver interesse. Isso, isso já tem, isso já foi discutido. Por favor, se considere. Obrigado. E tem um link no chat. E acho que essa é a única pergunta, é o comentário. Temos mais alguém na sala que gostaria de fazer um comentário? Então, vamos prosseguir para o nosso próximo tópico, que é a apresentação e discussão da minha colega Guiana Moran, que é ch- oficial, chefe da Resilient Coast, Costa Resiliente, uma nova posição criada pelo o governador e secretário Tupper. Então, um pouco de contexto, é, erosão e enchentes costais afetam 3 milhões de pessoas, e isso proporcionalmente afeta comunidades de justiça ambiental, com mais da metade da população costal sendo um bloco de justiça ambiental. Então, essa iniciativa tenta desenvolver um arcabouço compreensivo para a resiliência costal. Então, a chefe Diana Moran vai apresentar os progressos e desafios do plano e qualquer oportunidade de engajamento que nós temos através da iniciativa. Então, sim, obrigado. Obrigado, subsecretário. Olá a todos. Obrigado, muito obrigado por estarem aqui conversando conosco e falar sobre o que a gente tem feito com a Resilient Coast. Ok, então eu não sei quantas pessoas estão familiarizadas com a iniciativa de Resilient Coast, então vou dar um contexto. Então, para quem já tem ouvido isso antes, mas como a subsecretária Power disse, o objetivo do plano do Zealand Coast é ser a primeira fase de uma iniciativa abrangente. A proposta da iniciativa é para a gente desenvolver uma, um arcabouço estadual para a resiliência costal. Sabemos de várias comunidades que estão fazendo isso já durante muitos anos, em muitos casos em parcerias, e que precisam de financiamento do Estado, mas não tem muita liderança do Estado nesse espaço. Então, por isso que a gente está tentando preencher essa lacuna, a gente não quer duplicar esforços, então estamos em busca de maneiras de acelerar, facilitar e amplificar o acesso às nossas comunidades postais. Isso é, tem a ver com o nosso plano de adaptação de clima que saiu em 2023 e um dos achados foi que nossos perigos costais de erosão e enchentes são dos nossos principais problemas em Massachusetts. Essas são as nossas prioridades para a resiliência. Então, isso é a proposta dessa iniciativa. Nós lançamos em novembro de 2023. Temos 15 meses já desse processo e esperamos que um plano está chegando é, esse inverno ou no primavera. O plano apenas cobre o começo que a gente quer começar a fazer depois disso. Eu quero notar que em termos de, deixa eu pensar numa linha do tempo. Então, isso é apenas uma imagem dos nossos próximos objetivos e temos 6 objetivos principais, engajamento e feedback desses. Isso foi muito importante e lançamos essa iniciativa em novembro de 2023. Isso que a gente estabeleceu. Nosso objetivo é ter o plano e tudo que a gente fazer dentro da iniciativa está realizado nessas 6 áreas. Como vocês podem ver, é, é,
avanço da equidade e sustentabilidade é um dos objetivos. Então, isso é uma imagem da nossa linha do tempo do projeto. Podem ver onde estamos no processo. Já tivemos várias maneiras de engajamento. Então, já tivemos nosso engajamento público quando nos lançamos no último outono e inverno. Tivemos muito feedback nos nossos objetivos e os indicadores para ajudar a montar a nossa fundação, para essa do plano, e tivemos nossa segunda onda de engajamento esse nesse verão e primavera e tivemos várias enquetes públicas e também temos alguns de grupos de parques interessados, incluindo um grupo de representantes estaduais e uma força-tarefa que tem representantes da comunidade ambiental, de justiça ambiental, academia, eh, eh, imobiliária e outros setores também que têm ajudado no desenvolvimento do plano também. Só para orientar mais as pessoas sobre o que a gente está falando, a gente fala sobre Costa Resiliente, então o escopo é essa área aqui. Também tem alguns comunidades em preto e alguns em laranja. Isso mostra a zona costal versus as comunidades que estão sendo trazidas para o escopo geográfico do plano. Então, a gente quer que isso seja um plano de longo prazo, porque no que queremos que se torne obsoleto em 5 anos, porque 2030 está chegando, então a gente quer um horizonte de 50 anos. Então, é, a gente vê que as comunidades adicionais em laranja devem ter algum impacto costal. São comunidades de rios costais e a gente vê uma influência nessas comunidades por causa do aumento do nível do mar, mas elas não costumam ser comunidades costais. Então, eu quero enfatizar isso. Então, a área que a gente está planejando são 98 comunidades na nossa costa. Então, você pode ver ela todas aqui. Como eu disse, essa área azul, você pode ver no mapa, é, a área projetada para 2070. Ok. Eu sei que é difícil ver quando o zoom está fora da costa, mas o que estamos mostrando aqui são essas mesmas 98 comunidades que você viu, elas estão em cinza. Vocês estão vendo, tipo, o azul do último mapa, que são as 27, e o que vocês estão vendo em rosa e em vermelho são comunidades de justiça ambiental. Então, o rosa mostra o bloco de justiça ambiental designado a nível estadual e o vermelho está mostrando onde isso se intersegue com o, o o 2070. E aí a gente vê a justiça ambiental sim interseguindo com a cultura. E você pode ver que tem muita áreas em locais naturais, mas também na Bahia e em Capa também. Ok. Então, nossa abordagem geral para esse plano, eu vou passar para uma, uma visão geral. Então, uma das coisas que a gente faz com o Resilient Coast é tentar delinear e identificar distritos cruciais de resiliência. E como que a gente vê isso? É vendo as coisas que são únicas geograficamente sobre as diferentes áreas da nossa costa que influenciam qual que as estratégias mais efetivas podem ser. Então, se a gente olhar quais são as, os ambientes costais predominantes da nossa costa, a gente tem uma costa bem única e variada. Temos áreas que tem é, pântano e temos planos, e costais, depende de onde você está na costa, pode variar. Então, vimos também é, fronteiras da água, como que a água se move. Sabemos que isso é importante e que tem muitas pessoas colaborando nessa escala. Então, a gente vê essas fronteiras de água e também os locais nessas áreas. E a gente viu também perigos costais. Talvez tenha o aumento do nível do mar, erosão, tempestades. Em alguns lugares tem mais e em outros tem menos. Então a gente viu
perigos também, e essas coisas tendem a estar em alguns lugares alinhados com outro tipo de padrões demográficos. Então, é uma área populada ou com menor densidade, tem famílias únicas ou multifamílias, então isso é comparado também. A gente chegou a 15 distritos de resiliência costal em toda a costa. Isso é bem artístico, uma visão bem artística. Tem outro mapa que mostra um pouco mais detalhes, mas isso é a escala em que a gente está movendo para encorajar e facilitar as comunidades para facilitar trabalhar multi é, multimunicípios. Então queremos trabalhar juntos em uma escala mais larga. E também sabemos que tem esses distritos costais, não tem um modelo e o único que tem variação nessas áreas. Vemos duas coisas. Uma é de todas as tipologias costais que podem existir, a predominante é talvez tenha uma mistura e talvez a gente também vê em risco mútuo. Para 2070, sabemos que tem áreas que estão muito mais em risco, ou estão em risco agora, ou vão estar em risco em 2000 e nos anos 2030. Então a gente vê onde isso intersegue com muitas pessoas, alojamento, infraestrutura e recursos econômicos. Então, onde essas coisas estão, ah, ah, então vamos mapear essas coisas, esses lugares e identificá-los. Isso é importante porque depende de onde você está na costa. Isso vai para dois níveis de estratégia. Uma é diretrizes de locais, quais são as melhores práticas, que é mais efetivo, porque uma estratégia de pântano ou salgado pode ser diferente de outro local, das estratégias costais. Essas estratégias costais precisam de um plano. O que que o Estado pode fazer? Financiamento, regulação, outras coisas que o Estado pode fornecer para acelerar esse trabalho e garantir que a gente está alcançando os objetivos de resiliência climática. Ok, então esses são os 15 distritos de resiliência costal. Você pode ver no final da apresentação tem um QR Code de um mapa ao vivo com mais detalhes, mas essa é uma visão geral de como que são as coisas na costa. E essas são as tipologias que eu falei. Então, isso cobre, na maioria, em termos de ambientes costais, a variedade que a gente vê, né, nesses diferentes distritos de resiliência costal. Então, essas são diferentes de tipologia que a gente quer oferecer diretrizes sobre práticas que possam ou não funcionar e outras considerações que vocês podem pensar se vocês estiverem fazendo trabalho em uma dessas áreas para abordar riscos de erosão e enchentes costais. Então, eu falei um pouco sobre isso, mas isso só é os, os, as áreas de risco. Então, estamos vendo pessoas e alojamento, eh, infraestrutura e economia. Então, tem vários pontos que entram nesses tipos de setores diferentes. Então, a gente faz uma pontuação para cada um desses setores e a gente faz um mapeamento do estado. Então, temos um gradiente de vulnerabilidade, temos em cada um desses setores que vemos acima e abaixo da costa. E esses mapas estão sendo desenvolvidos e vamos compartilhar isso nas próximas semanas. Então, esse é o mapa que eu mencionei que temos no nosso site. Tem um link no nosso site, podem ver, entrar, fazer zoom, é interativo. Isso também é um código QR para nosso site de Resilient Coast. Esse é, esse é onde tem muita informação sobre o nosso projeto, onde estamos fazendo atualizações sobre quais são as oportunidades para engajamento e novos materiais que estamos botando. Nós tivemos algumas reuniões públicas, como mencionei, estamos tentando fazer outra série de reuniões públicas, mais tarde nesse inverno ou no começo da primavera. As gravações também estão nesse site.
Nossa última reunião foi em outubro. Teve essa teve a mais informações mais atualizadas sobre os materiais que apresentamos até agora. Tivemos serviços de interpretação simultânea e linguagens e foi gravado. Então podem ver as gravações e também tivemos uma versão traduzida dos slides no site, cada uma das sete idiomas também. E como eu disse, vamos fazer o esboço do plano nesse inverno ou Vera, isso inclui os mapas de área X que eu falei. Então, foi por ter oportunidades ainda mais cedo sobre oportunidades que vão estar disponíveis e que vão ser apresentadas nessa próxima série de reuniões públicas. E também a gente quer ter reuniões alvos com diferentes grupos, pessoas que estão conectadas com a gente, com os nossos representantes de comunidades. E também estaria feliz em se encontrar com qualquer um que queira falar sobre o projeto. Então, próximo slide eu tenho meus dados de contato. E se quiserem aprender mais sobre isso, ou falar sobre as perguntas, ou dar as opiniões, por favor, me manda um e-mail que eu estaria feliz em falar com qualquer um. Ok, obrigado, Diana. Então vamos ver as perguntas dos membros do conselho. Se alguém tem perguntas ou comentários. Eu tenho uma pergunta. Então, Diana, sobre os distritos, o objetivo é que eles colaborem, porque eles têm situações semelhantes. Isso está sendo organizado. Estou curioso sobre como que funciona. Eles têm reuniões entre eles e como funciona. Nós ainda não decidimos qual nossa proposta vai ser sobre isso ainda. Eu estou vendo a, a a montagem dos grupos e o nosso objetivo seria fornecer financiamento e assistência para esses distritos para formar algum tipo de corpo de governança. Então, se a gente puder facilitar isso de alguma maneira, podemos ter essas conversas com as municipalidades. Pode ter uma rede de apresentações ou organização que talvez precise da ajuda do Estado para facilitar. Quando estamos configurando isso com os municípios, a gente acha que em breve vai ter uma oportunidade para poder ter um piloto disso através do estudo que estão fazendo, isso que vai acontecer em paralelo com esse estudo, mas o nosso lado vai primeiro. E eles ajustaram o escopo geográfico deles para se alinhar exatamente com três dos nossos eh, distritos. Então, o escopo deles vai ser em alguns distritos, eles vão ir bem mais fundo do que a gente vai no plano sobre alguns dos projetos, ideias de projetos que podem ter escopo nesses três distritos e financiado pelo governo federal. Então, então estamos pensando nisso como um piloto sobre o que os outros comunidades podem fazer. Então, eles vão falar sobre com diferentes entidades, em alguns casos terem conversas federais, mas também a nível estadual e também conversas locais sobre o zoneamento e aí a nível municipal, sim. Então, o zoneamento é um bom exemplo de um que a gente ia querer uma comunidade dentro de uma comunidade, a gente quer respeitar as, o- os limites. Então, coordenação em como que eles compartilham caminhos é outra coisa que a gente vai ver no distrito. A gente quer comunidades que têm soluções. Talvez uma comunidade tenha soluções para um e outra comunidade tenha soluções para outros. Isso pode ser problemático. Então, a gente tem que pensar sobre soluções custo-efetivo. Ok, obrigado. Obrigado, Sofia.
Obrigado, Diana, e obrigado, subsecretária Bauer. Minha pergunta tem a ver com o que a gente acabou de ouvir do Marcos. Estou pensando sobre a colaboração entre municipalidades, municípios e a diferença entre recursos e capacidades que diferentes municípios têm, mesmo se seja compartilhem algumas das mesmas é, assuntos, mesmos assuntos. Então, estou pensando se vocês estão pensando se vocês estão, se os a assistência técnica sendo fornecida leva em conta as diferenças na riqueza e capacidade de um município específico. Como um exemplo, eu acho que tipo Boston e Chelsea versus Newton e Wellesley, por exemplo. Sim, é uma ótima pergunta. A esperança é que ao encorajar planificação e planejamento a nível de distrito, a gente começa a tirar as pessoas dos seus silos municipais. Então, você pode estar num município que é um pouco mais para dentro da terra e, e o caminho da enchente não te afeta diretamente, vai por outro município antes de chegar a você. Então, você não tem a oportunidade de falar que você vai fazer isso ou aquilo, outra unidade consegue. Então, mas para tirar as pessoas desse pensamento de, tipo, eu estou nesse município, eu vou controlar o que está acontecendo aqui e pensar mais amplamente sobre pensar no distrito como um todo e ver quais são os riscos, onde eles são compartilhados, onde as caminhos de enchente estão se originando, o que a gente pode fazer na costa para se adaptar para isso e ter todo mundo trabalhando junto. A gente pode financiar esse tipo de trabalho, esse tipo de projeto, fora desse tipo de estilo municipal. Então, isso faz parte do objetivo. Talvez não seja o caso sempre, mas muito que a gente lida tem a ver com esses caminhos de enchente, mas a gente também espera que, eu acho que isso é verdade na maioria dos casos, a maioria dos distritos de residência de costa tem pelo menos algumas comunidades bem com muitos recursos que têm dinheiro ou já fizeram muito trabalho nisso e talvez outras comunidades do distrito, talvez não. Então, trazendo elas juntas e ter essas conversas de distrito que a gente teria que fazer nessa área, pode começar a ter esses recursos de assistência técnica se faz sentido. Obrigado. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta. Eu acho que agora eu entendo o raciocínio de como que as comunidades se ajudam. Então, se espalhando, mas eu imagino que seja possível que algumas comunidades não estejam na mesa porque eles não têm as pessoas ou pessoal para dedicar para presente. Então, eu vou sugerir que seria útil se tivesse recursos direcionados para quem não tem pessoal, para permiti-los a mandar alguém ou trazer alguém para o propósito, apesar deles tentarem estar pensando geralmente, porque senão acontece em algumas situações é que mais, vozes com mais recursos vão ser ouvidas melhor. Então, podemos ver se isso é possível. Sim, é uma ótima sugestão. Eu acho que está certo e a gente ia querer ter fornecer esse recurso. Outra coisa que eu quero dizer que tem a ver com a sua pergunta, Sofia, lembre-se que nós temos esses distritos e esses distritos intencionalmente não foram priorizados de qualquer maneira. A gente não queria que tivesse uma condição com o distrito, mas todo mundo no distrito estamos trabalhando juntos, mas aí temos um mapeamento de áreas de risco que tem a ver com as vulnerabilidades. Então, por exemplo, o mapeamento de alojamento vai haver necessidade populacional
e ver os danos de estruturas essencial projetados para 2030 e também a localidade de alojamento acessível. Então, essas áreas também fazem parte da consideração. Não sabemos exatamente como usar os resultados desse exercício de movimento, mas a gente quer priorizar a intervenção, recursos em um lugar que a gente tem muito em risco. Então, um pouquinho sobre isso, que faz parte também, e vocês podem ver que tem várias áreas que não têm recursos ou pessoal para pensar sobre resiliência costal. E talvez vocês queiram ter conversas permanentes sobre esses lugares, sobre o que está acontecendo, e queremos ter conversas para abordar alguns desses riscos. Ok, mais alguém? Ok, ó, muito obrigado. E agora vamos passar para a nossa próxima parte da apresentação da reunião, da Shannon Ames, diretora executiva do Instituto de Energia Hidrelétrica de Baixo Impacto. Os nossos sistemas também tentam solucionar a crise climática. Então, a poder hidrelétrico é essencial para expandir e ir além, e também tem impacto nas comunidades, especialmente aquelas que enfrentam inequidades históricas. Então, o Instituto de Hidroeletricidade de Baixo Impacto tem trabalhado desde 1999 para reduzir os impactos, especialmente nas comunidades marginalizadas e tribais. Então, obrigado a todos. Eu agradeço, tem muita informação para passar, então eu vou falar mais alto e tentar passar sobre tudo isso. Deixar para perguntas e comentários. Eu vou dar uma introdução sobre a organização e depois vamos falar sobre energia hidrelétrica para dar um contexto sobre o que estamos falando. E depois vamos falar sobre o nosso manual, que é o documento detalhado que cobre como que a gente define o impacto do hidroelétrica, como a gente vai passa a ser eh, plantas certificadas. Então, em 1999 nós formamos, nós somos a única entidade do nosso tipo nos Estados Unidos e é um dos poucos globalmente. Então passamos por um processo iterativo para definir o impacto do armazenamento. Eu diria que o nosso grupo, nosso conselho de diretores são é, metade de organizações ambientais, a outra metade são campos relacionados, mas não tem nenhum, não, mas nenhum dono de ídolo, né, que pode sentar aqui, mas temos um conselho, um quadro, um conselho, porque a assessoria técnica deles é importante. Então, uma das razões por que estamos aqui hoje é falar sobre as mudanças que a gente está propondo para o nosso manual, que são muito específicas sobre engajamento tribal e tudo isso. Então, eu vou chegar nisso daqui a pouco. Então, também quero dizer que nós somos em vários estados, em programas nosso, nosso programa é usado para qualificar a energia elétrica nesses programas em Massachusetts. É, tudo que quer ser certificado precisa passar por a gente. E a regulação é uma maneira mais fácil do Departamento de Energia e Recursos que passe pelos critérios requisitos. Mas não é muito requerido para o programa voluntário. Quando a gente desenvolveu o nosso manual, a gente fez um programa iterativo. A gente publicou em 1999 e noventa e nove e fez uma atualização em 2016, que demorou, depois de 10 anos, a gente prometeu que a gente não faria tanto uma coisa assim
desse tipo, que a gente atualizaria a cada 2 anos, o manual, se tivesse alguma. E essa é a quarta rodada de mudança que a gente está passando agora. Então, vamos passar para. Você pode falar próximo slide, a gente passa para você. Ok, obrigado. Ok. Então, vamos passar sobre como o Hydra funciona, como que se intersegue com o ambiente e o que a gente tem a ver com o critério e falar sobre um, o padrões de portfólio ou créditos de energia renovável. Então, essencialmente, é bem simples. É o produtor de larga escala de energia mais velho e renovável é só água sobre e usando gravidade para criar eletricidade. Próximo slide. Então, toda a energia hidrelétrica usa um, uma barragem, uma represa. Algumas represas vão por cima, outras não vão. Então, eu sinto muito pelo essas palavras técnicas que chegam aqui. E eles fazem isso para a gente poder pegar a água. A gente quer criar uma altura por causa é a distância vertical que fala quanto que poder você pode criar. Também permite você divertir a água para estrutura. A gente é um cano que leva água e põe na turbina. A turbina fica em rotação, que é conectado a algo que gira em um gerador magnético, criando eletricidade que vai para as linhas da matriz. Então, ok. Então, isso é uma foto do que eu acabei de falar, do que eu acabei de falar. Aí, a água está aqui. Isso mostra uma represa integrada, são tipo a mesma estrutura. A água desce pelo cano, pode ver a turbina embaixo, ela roda, basicamente converte energia cinética em energia mecânica que vai nas linhas elétricas, ok? Esse é um exemplo de uma hidrelétrica aqui em Massachusetts que mostra uma represa integrada. Esse é o Newborn, é, a represa Newborn em Massachusetts. E como a maioria da energia elétrica em New England, as hidrelétricas foram construídas para energia mecânica e elas estavam dando energia para plantas têxteis e outros tipos. E a represa está no lado esquerdo e a água entra aqui e é integrada com a represa aqui, com a barragem aqui. Próximo slide. Tem também um tipo diferente, onde a planta é separada da barragem, é separada da barragem. Isso é feito para que pode criar uma distância vertical maior para criar mais energia, mas o que ele faz é ele pega a água que leva para a represa que volta, mas precisa de esse tanto desse caminho da água porque é divertido ou desviado. Então a gente chama isso de um desvio. E esse é um exemplo em Massachusetts desse tipo de planta. Isso é West Springfield, a planta de West Springfield, Massachusetts. Tem a presa aqui, tem um canal aqui que vai para a hidrelétrica ali, depois que gera eletricidade, passa por esse tanto aqui de rio aqui, desviado
A água, isso nesse caso é bifurcado pela ilha no meio. Outras coisas que vocês podem ver numa hidrelétrica incluem esse tanque, que parece um tanque de água que ajuda a regular pressão, ajuda. É um tanque de compensação, ajuda a regular a água. Também temos é, temos vertedouros, que é a maneira que a água extra entra no hidrelétrica. A gente tem isso para garantir que a presa chegue, funcione direito. Tem um portão do lado de cima e embaixo tem um, um buraco em que a água extra entra lá. Próximo slide. E tem outro tipo de hidrelétrica, é, é um armazenamento de bomba. Tem 23 existentes e foram feitos para tirar a energia elétrica de usinas nucleares, que elas não podem ser desligadas. Elas só precisam ter o poder, a energia extra ser removida. Tem mais sendo propostas agora porque pode criar mais armazenamento de energia de longa duração. E tem duas mais Massachusetts e a mais velha no país está em Connecticut. Elas são inegível, não temos uma boa definição para impacto de armazenagem de baixo impacto. Mas essa armazenamento de bomba tem dois reservatórios, um de cima e um de baixo. O de baixo pode ser no rio ou fora do rio, desconectado de um corpo de água natural. E isso chamam de um loop fechado. E basicamente quando tem energia extra, nesses dias durante o dia, quando tem muito energia solar e, e eólica, isso volta para a usina. Quando tem muita eletricidade, eles deixam a água cair e volta pelas turbinas e gerar eletricidade. Esses estabelecimentos são críticos para dar apoio à matriz. Eu não sei se vocês se lembram do último apagão que tivemos em New England, mas voltamos online por causa desses estabelecimentos. Isso foi no começo de 2000, eu acho, dos anos 2000. Esse é uma é, foto do armazenamento de bomba. É, esse é o reservatório de cima, que foi construído de uma formação natural, mas depois foi copiado e criou esse reservatório. Dá para ver aqui, essa é a entrada. Você passa meia milha na montanha. Onde que é isso? Isso em Florida, em Massachusetts rural. Em Florida, em Roma. Eu estava estranhando porque não tem topografia desse tipo em Flórida. Não parece em Miami. Basicamente, a entrada está embaixo desse reservatório de cima, porque está dentro da montanha, gera eletricidade através daqui e volta para o rio aqui. É fascinante. E estaria feliz em organizar um tour para o conselho se quiserem ver. Então, próximo slide tem outros tipos aqui. Tem conduíta ou e são estruturas de água. A NRWA tem 5 discos que são certificados.
são maravilhosos e eu queria que a gente tivesse mais desses. Toda estação de plantação, é, toda deveria ter um desses. E tem o hidrokinética que usam turbinas que estão conectadas a uma linha, mas não a estrutura externa, e você bota elas e elas usam as correntes naturais e para fazer eletricidade. Apesar de eu botar que não tem estabelecimentos viáveis economicamente ainda, estão sendo feitas. Então, próximo. Para o impacto ambiental e social, para a justiça ambiental e problemas de acesso. Próximo. Então, impactos ambientais que a gente pensa são coisas como uma represa e reservatório que interrompe o processo da água, que interrompe o fluxo, que previne que os peixes migrem para o seu habitat natural, que afetam outras espécies e seus habitats, mudança na qualidade da água, às vezes para melhor, às vezes para pior, e isso costuma ser o oxigênio tem o processo de sedimento que vai para o oceano, mas quando tem uma presa isso não acontece, e todos os reservatórios podem criar emissões de gases de efeito estufa, que é um tópico de debate por enquanto. E depois estruturas como é, estradas e linhas de transmissão, tudo isso interfere com os habitats. Então, alguns reservatórios têm eh, foram eh, passaram por terras sagradas, propriedades, estruturas e estradas podem impactar também. Também vou dizer que, especialmente nessa região, a maioria dos açudes tem mais de 60 anos ou quase 100 anos, então eles em si são considerados recursos históricos, eles estão protegidos. É, Represas são perigosas, então tem problemas de acesso e segurança e pro- tra- pressões de tráfego pode criar conflitos entre os usuários. Então, se você pode ter li- você tem a liberação agendada. Então, pelo menos no Rio, Deerfield tem reuniões todo ano sobre quando que vai ser a liberação e em qual época do ano e para quê. E a localidade dos projetos são escolhidos em regiões geológicas e de água. E isso em si pode criar um problema para comunidades marginalizadas próximo. Então, claro que nós temos porque tem benefícios em hidrelétrico, é a única é, fonte renovável cria estabilidade, pode ajudar a estabelecer o solar. Então, achamos que é importante e pode criar recreação e outros é, razões culturais, especialmente. Então, o Rio, tudo aqui no Rio. Isso não é a usina, mas tem a ver com o projeto do Rio. Próximo slide. Então, um pouquinho sobre o Rex. Eu peço desculpa se eu estiver repetindo informação, mas os créditos de energia renovável são um tributo positivo, principalmente com energia renovável.
você tem um rack para cada um rack para cada hora, e as pessoas definem renovável de maneira diferente. Então, para classe um que são capacidade nova, e para classe 2 que é existente, precisa estar abaixo de 7 megawatts e meio. Ainda não vimos, já certificamos mais de 300 instalações em 24 estados, não tem relação entre do impacto e o tamanho da, da instalação. Você pode achar que grande é pequeno, mas alguns pequenos podem ser devastadores. Então, esses números foram escolhidos por razões estratégicas. Então, em Massachusetts, é necessário ter uma represa. Você disse grande não necessariamente é ruim e pequeno pode ser devastador. Você pode explicar isso? Nós já tivemos 300 instalações no país que a gente avaliou usando os nossos critérios de projetos de todos os tamanhos e certificamos alguns que estão em 800 megawatts no Oeste Pacífico e alguns que são embaixo de 1 megawatt, que são muito pequenos. Mas a gente rejeita 20% das aplicações, chega e não tem correlação entre o tamanho da instalação e as razões que a gente rejeita. Então, uma pequena pode ter o que é RPS? É padrão de portfólio renovável. Então, Massachusetts tem o que foi originalmente refeito em 2008, que quando foi o hidrelétrico começou a ser usado, mas o padrão de portfólio renovável pede que algumas tem alguns padrões para fornecer para os consumidores. Quando a gente fala que é das coisas que nos leva a querer chegar a 100% do objetivo. Sim. Ok, próximo slide. Ok, então eu posso pausar aqui alguma pergunta sobre energia hidrelétrica antes de continuar? Tem alguma pergunta ou comentários? Eu tenho uma pergunta. A energia elétrica que está em Massachusetts, hidrelétrica, sabemos que que é mais privada do que pública. Então, ah, os, a Massachusetts não é dona de geração de energia em New England. A maioria das instalações é, são, são propriedades de produtores independentes. Próximo. Então, voltando para o nosso manual, são slides da apresentação, são dois slides diferentes, mais um. Podemos pular isso, a gente falou sobre isso antes. Próximo. Isso também estava disponibilizado online para todos verem. Ok, então, que estamos aqui hoje porque estamos revisando o nosso manual. Eu trouxe uma cópia do nosso manual. Eu deixei ali, mas obrigado, obrigado. Sinto-se à vontade para dar uma olhada e passar de volta. Nós falamos sobre o manual, mas esse é o manual. Também está disponível no nosso website. E ele passa por muitos detalhes sobre os nossos padrões e tudo mais. E parte das nossas diretrizes dizem que nós, do Conselho, vamos visitar nosso programa todo ano, para garantir que faz o que a gente quer que faça, porque a gente agradece, que a gente entende que as coisas, as pessoas mudam e o ambiente muda, então a gente quer que a gente esteja evoluindo com isso. A visão é que a gente chega num mundo em que toda energia elétrica beneficia as pessoas do mundo antes, sim,
Então, sua apresentação foca em relativamente instalações relativamente pequenas hidrelétricas, certo? Essas são a maioria da energia hidrelétrica vem de várias grandes represas. Então, em New England, nós temos várias instalações de hidrelétricas que são pequenas, e no oeste temos algumas instalações que são massivas. Sim, mas a gente também está construindo instalações que são massíveis. Sim, a gente não certifica instalações no Canadá. Isso é outra conversão. Sim, e não está de maneira por causa do tamanho, da minha opinião, é o processo e tem outras considerações que tem a ver com a energia elétrica canadense. Sim. Se- Em 1979 eu estava fazendo um e trabalho voluntário e eu tive alguns dias de folga, então a gente vem para o Lago Riva, que é um produto de um projeto gigante de represa que uma empresa italiana, de uma empresa italiana de 1959, e começou a pegar o rio e criou esse reservatório enorme, e no processo deslocou 200 mil pessoas. Eu estava falando com essa pessoa que estava na área de turistas, e ele disse que qu- quantas pessoas estavam enterradas embaixo do reservatório, como eles não receberam nada, eles não receberam nenhuma eletricidade, e eles odiaram. Então, é por isso que eu estou tentando focar nessa ideia de mega represas versus pequenas. Você acha que deveria ter algum tipo de consideração diferente pelos legisladores, os reguladores que estão considerando entre esses empreendimentos pequenos ou grandes ou locais? Eu acredito que, para mim, me faria feliz se Massachusetts tivesse o mesmo padrão de hidroeletricidade que eles têm para New England, mas eles não têm. Não tem a ver com o tamanho, tem a ver pelo fato de é, a gente tenta ver que eles, segurar que eles são adequados, as pessoas não são deslocadas. Se é uma nova açude ou diversão, isso não está elegível para a nossa instituição se uma represa existente, iríamos querer que o sistema é protegido e que as pessoas são protegidas. Você considera essas perguntas? Então você elimina alguns. O problema talvez não seja um grande açude. O problema é que eles inundaram a comunidade sem pensamento e compensação. Espero que você entenda a diferença. É, talvez o desenvolvimento desse projeto tenha sido o problema. Então, em 2024, voltando para o anual, nós queremos garantir que estamos muito claros sobre como a gente incorpora engajamento tribal e entidades, recomendações tribais sobre como energia hidrelétrica é operada. Próximo slide. Eu vou dizer que nós fazemos isso como passo do nosso processo já, mas não estamos claros sobre a linguagem sobre isso. Então, isso que a gente quer fazer. Esse slide fala sobre a evolução do nosso manual. Demonstra que a gente tem um processo iterativo, que a gente atualiza o nosso manual regularmente.
Próximo slide. Então, o processo que a gente passou para essa atualização do manual é semelhante. Primeiro, a gente faz muita pesquisa sobre o problema que a gente quer solucionar. Se o problema não está no manual, o que a gente faz? A gente dá uma olhada em documentação que outras pessoas, como outras pessoas estão fazendo, que é que a gente está preocupado. E assim que a gente propõe mudanças, a gente apresenta elas para o nosso comitê subtécnico de quadros diretores. E nesse caso, também contratamos dois consultores privados para dar suas perspectivas sobre as mudanças, para garantir que isso fazia sentido e eram adequadas. E também pedimos comentários públicos. A gente integrou esses comentários em mais mudanças e disponibilizou para mudanças novamente. Fizemos mudanças, não muitos nessa segunda rodada. O comitê técnico deu uma olhada e aí a gente queria, nós estendemos os comentários públicos nesta reunião, então até o final da semana que vem. E se vocês quiserem comentar e que tiverem mais tempo, quiserem mais tempo, me avise para eu ter mais dificuldade com essa data. E nós vamos incorporar qualquer comentário que a gente receber nessa última parte do comentário público e a gente traz para o nosso quadro para aprovação. Eu sei que isso vai aprender mais de como é implementado, então eu imagino que outras versões do manual, se depois a gente fizer algumas mudanças, a gente teria 2 semanas para esclarecer e implementar o que a gente aprendeu. Então é isso. Próximo. As mudanças-chave essa secção do manual, temos novos termos definidos, incluindo aqueles relacionados a conhecimento indígena, nações tribais e vários interesses tribais de recursos. Todas as definições estão. Então, nossos objetivos são baseados na ciência, e isso é sempre importante desde o começo. Também agradecemos que o termo baseado em ciência tem o mesmo nível de entendimento e conhecimento das tribos, então a gente incorporou é, quando a gente fala base na ciência, a gente também fala com base em conhecimento tribal. Então, a gente incorporou os interesses através de tudo. Próximo slide. Então, para os nossos propósitos no manual, os propósitos das recomendações oficiais sobre como a hidrelétrica deve operar, a gente buscou tribos reconhecidas a nível estadual e federal. Se elas não são reconhecidas, a gente incorpora o feedback delas. Elas ainda a gente notifica eles e a gente aceita comentários públicos deles. Próximo. Então, como eu disse, só isso esclarece que a versão do manual que vocês têm não tem essas edições ainda. E o que a gente costuma dizer é que são, são feitas por agências federais e estaduais. E a gente adicionou o 4 ou 5 para ser mais claro. E para todos os casos, recomendações precisam ser enviadas formalmente, precisam ser o mais estritos e precisam ser consistentes com o apoio de outros planos de gerenciamento para o rio. E se tem recomendações complexas, a gente tem um processo, a gente tem mais um fluxograma, é mais um fluxograma do que uma hierarquia. Próximo. E isso aqui eu já mencionei, mas recomendações tribais podem ser. Também a gente incorporou espécies tribais, é, propriedades
tradicionais culturais, e todos têm definições formais que a gente não inventou, a gente fez pesquisa para elaborá-las. A gente pega essas definições emprestadas de outras agências. Próximo. E aí outras mudanças, isso é uma lista de outras mudanças que a gente fez que simplifica a linguagem, esclarece e traz mais definições para todos ficarem alinhados. E se uma empresa é recomendada para remoção, a gente classifica isso como não aplicável. Isso sempre foi o caso que nós temos um objetivo para cada critério e uns padrões que a gente pode escolher. E para cada critério a gente tem um padrão a, a mais. Se você fez algo a mais que a gente reconhece, então você recebe mais 3 a 5 anos do seu certificado. A gente também esclareceu que muitos estabelecimentos de hidrelétrica estão em empresas que são que são propriedade de outra entidade. A gente olha, a gente ainda olha a fonte da água, a gente vê o impacto criado e a gente considera isso por isso que a gente avalia a instalação total. Eu acho que isso que está no site, comentários são aceitos, mas enquanto isso, me avisem. Também aceito comentários em conversão, em conversa. Muito obrigado, e é só isso. Obrigado. Eu sei que é muita informação, mas eu agradeço qualquer pergunta ou comentário ou feedback. Sabe quanto que poder hidrelétrico é gerado em Massachusetts? Tem uns 6.000 gigawatts-hora em New England e nós tem 69 é, instalações de hidrelétricas, 44 dessas foram certificadas pela nossa organização. Sim, gostaria de a gente fala sobre na Camboja e no Vietnã. Desculpa, nós não conseguimos ouvir você online. Você pode chegar um pouco mais perto ou falar um pouco mais claro? Sim, chega mais perto. Eu gostaria de compartilhar sobre o impacto das hidrelétricas em Camboja e alguns países da Ásia, como Vietnã, Laos e também Tailândia e também Burma, que os hidrelétricas têm um efeito negativo na comunidade e ao mesmo tempo na natureza em termos de florestas, em termos de dar reflorestamento. As soluções que eles têm para as pessoas é, é uma remoção e deslocamento violento. Então, eu queria saber sobre a solução para a integração tribal e também eu queria saber se no manual tem essas soluções também. Obrigado. Sim, obrigado pela sua pergunta. Então, algumas coisas. Um é que um fato, você que tem
90 mil empresas nos Estados Unidos e 25 mil e 2.500 delas têm poder energia. Então eu falo isso que se qualquer elétrica, hidrelétrica vai ser construída, vai ser construída numa empresa atual. Então a gente não precisa pensar necessariamente em uma nova hidrelétrica e uma inovação de algum habitat. Tendo dito isso, especialmente para instalações no oeste que tem tribos que foram impactadas por essas açudes, a gente olhou para as tribos. Então, se uma tribo que é impactada por uma instalação entra com um formulário, está feliz com as operações e tem um bom relacionamento de trabalho com o dono da instalação e o seu habitat está protegido, isso que a gente olha de maneira favorável. Isso ajuda? Ok. Eu acho que você tinha uma pergunta. Eu também estava curioso. As que você já certificou na região, tem alguma lista delas e como que elas se encaixam no critério? Tem alguma maneira de examinar isso? Está no website ou como é que é? Então, no nosso site, todos os estabelecimentos certificados têm a sua própria página e nessa página você vai ver a história de todas as aplicações, todos os comentários que recebemos e todas as respostas aos comentários. O nosso relatório de revisor são relatórios detalhados que itens como claramente passam por critério de 10, o que a gente olhou para ver se a nossa intervenção se aplica ou não. Então, nosso certificado se renova a cada 10 anos e toda vez a gente passa por esse processo e está tudo lá no site, documentação, resumo do projeto. E também no nosso site temos a lista completa de instalações certificadas. Você pode ver e baixar uma planilha do Excel com todos esses pontos. Então, você certifica eles a cada 10 anos? Sim. Sim. Em 2022, a gente definiu de 5 anos para 10. Então, nesse processo, os nossos donos de dos donos de certificado para contrabalancear isso, a gente tem relatórios anuais que são para cada são certificados ativos, todo ano eles têm compromissos e se algo acontecer durante a duração desse certificado, por exemplo, se você recebe uma nova licença federal, a gente abre o certificado. Então tem pontos chaves que a gente pode ser certificado dentro desse período de certificação. Então, para as mudanças, tem um período em que eles são isentos ou então qualquer nova aplicação que a gente recebe, seja certificação, uma nova certificação, precisa é, ter o critério atualizado, mas a gente não volta e faz todo mundo refazer isso até que seja a sua hora. Alguma, algo mais dos outros membros do conselho? Obrigado, obrigada, Shannon. E agora, sim, pode falar, Mary. Então, estamos indo para algo chamado de uma transição energética, e com essa transição energética, não é apenas a mudança de energia, não apenas mudar a forma de energia, de combustíveis fósseis para renováveis. Eu sei que a gente tem o lado da mineração e o lado de energia que pensa que a gente precisa de métricas de energia. Então, eu descobri que tinha uma
hidrelétrica de 20 megawatts em Loa. Eu moro aqui, eu não me sempre fiz disso. Tem algum movimento na sua instituição, em algum lugar é, que pede medidas de equidade em termos de se tem empregos oriundos desse recurso, ou, ou se algo faz parte desse processo, e deveria ter é, parcelas de megawatts para as pessoas que ajudam a reduzir a carga elétrica e outras coisas. Então, da nossa perspectiva, nós estamos definindo a interação de baixo impacto, e por esse processo a gente começa novamente com uma base dos nossos programas atuais. E essa pergunta exata já surgiu como um critério potencial para a avaliação. Então, nosso processo é que a gente vai passar para fases de comentários públicos em breve, nas próximas semanas, e se a gente tiver sucesso em publicar uma definição de baixo impacto para armazenamento, nosso o próximo passo seria criar um programa de certificação onde a gente e, implementaria isso, mas a gente queria ter pelo menos um cronograma para o desenvolvimento, para as pessoas pensarem nisso quando estiverem em desenvolvimento dos novos projetos. Também tem muito financiamento federal atualmente para açudes e hidrelétricas fazerem mudanças e atualizações por causa da matriz ou por razões ambientais. E o escritório de reimplementação do Departamento de Energia tem um orçamento que também planeja beneficiar desses planos. Eles têm o departamento de pessoas que adoram os rios e instalações que ele trabalha, mas a ideia é que com um plano de benefício comunitário, então tem muito trabalho e crescimento para ser feito ali. E a gente está tentando pensar também sobre o que a gente pode fazer. A gente facilita muitos é, cursos para alunos e membros comunitários. Infelizmente, a gente faz isso de uma maneira reativa, mas se vocês quiserem um tour da instalação, eu posso fazer isso com você. Eu queria fazer isso uma parte formal da organização. Desculpe, só para antes de abrir para o público, acho que se vocês puderem apresentarem a vocês mesmos, para a gente voltar para os computadores com o nome e a sua cidade. E antes da gente, acho que tem algumas instruções disponíveis para as perguntas e respostas. Sim, se vocês vão fazer um comentário na sala, por favor, chegue um pouco mais perto, para perto do microfone. As perguntas vão estar limitadas a 2 minutos. Apresente-se. Também temos a opção para perguntas e respostas para as pessoas participando online. Se a gente não puder ler isso, eles vão ser compartilhados com os membros do conselho. E outro comentário, esse vai ser o nosso último comentário. São 8 horas, a gente quer respeitar o tempo de todos, então esse vai ser o último comentário. Sim, pode falar. Oi, Brad Brusher, de Lawrence, Mass. Eu tenho algumas perguntas. Vocês têm padrões para os operadores, operação, capacidade de operações? Então, por exemplo, a instalação de Lowell estava offline durante um tempo e em Lawrence os, os portões fracassaram durante a migração, que é um tempo crítico para a operação de recursos naturais para funcionarem e fluírem. E a municipalidade de Lawrence tinham reclamações caso de acesso à água, eles continuam a negar e no processo eles estão se recusando a fornecer estudos
que habilitariam isso e para organizações de bases comunitárias para receber esse dinheiro. Então, algumas coisas eu acho. Sim, nós vemos isso. Nós temos um critério sobre como operar, do mínimo porque você precisa estar com a sua licença, e se você não estiver, você precisa consertar isso. Às vezes, é, de acordo com a licença, é insuficiente ter a critério. Nesse caso, a gente vai falar para o estabelecimento que eles precisam para alcançar o critério, e eles têm uma folha para querer fazer isso ou não. Todas existem às vezes. Também temos oportunidade para essas as instalações já certificadas para revocar a certificação, que a gente também já fez. A de Lawrence está no nosso radar, mas a gente não entrou em contato sobre uma revisão. Então, obrigado pelos seus comentários. Eu vou tomar nota e voltar e ver onde estamos no processo para essas. Mas a gente tem um processo de contabilidade, de responsabilidade e ajuda a saber o que está acontecendo na comunidade nessa perspectiva. Obrigado. Ótimo. Muito obrigado a todos. Obrigado, Shannon. Então, obrigado a todos. Agora vamos falar sobre os próximos passos. Nossa próxima reunião é em 13 de março, em Framingham. Então, por curiosidade, se os membros do conselho quiserem estar sobre um tópico ou um- ou algo específico que a gente possa queira considerar, Carol? Sim, então, tem tópicos que os membros do conselho querem ouvir ou apresentações. Tem algumas agências que ainda não vieram, mas eu também acho que, Caroline, você tinha uma sugestão. Só na base também resiliência costal. Eu sei que a gente vai poder levar uma avaliação de mobilidade relacionada à infraestrutura na nível nacional. Vai ser um relatório publicado, se tiver interesse, especialmente em das coisas que a avaliação ajuda a identificar é o impacto da, da costa, especialmente no impacto das subestações. E teve interesse com isso, eu queria poder dar uma apresentação curta também para responder perguntas. Sim, está tudo bem para os membros do conselho. A gente já adicionar isso na pauta para a próxima reunião. Ótimo. O projeto de geotermal também, talvez seja algo interessante. Pode fazer um tour também, sim. Ótimo. Então, geotermal. Então, talvez geotermo e mais um. Sim, eu acho que por causa das mudanças da mudança do cenário federal, seria ótimo se a gente pudesse ter uma atualização sobre o dinheiro que foi dado sobre financiamentos e outras oportunidades de algumas das agências que a gente já escutou. É uma coisa. E outra coisa é que talvez seja muito para frente, mas já que vão ter alguns processos relacionados à implementação da lei de clima que foi passada recentemente para trazer as pessoas do OER e DEP ou DPU
para falar sobre como que eles vão engajar com populações de justiça ambiental e dar feedback sobre esses processos. Acho que poderia ser útil. Sim, eu acho que é ótimo também. A gente vai falar sobre esses dois tópicos e talvez a gente pode ter uma atualização sobre os pensamentos federais e a nova lei de clima. Então agora eu vou pedir uma moção para encerrar. Aprovado. Segundo. Obrigado. Podemos fazer licença de presença para a moção para encerrar? Sim. Kalila Barnett. Sim. Madeline Fraser Cook. Melissa Harding Reddy. Cheryl Honey. Caroline Hahn. Sim. Namrita Kapoor. Lydia Lowe. Marcos Luna. Sim. Peter Maffey. Sophia Owen. Sim. Jan Salonetti. Patricia Spence. Ari Zorn. Maria Velen Power. Sim. E com isso estamos encerrados. Obrigado a todos.